Meu nome é Luana e sou de Corumbá, Goiás. A história sobrenatural que vou contar ocorreu em 1974, quando eu tinha apenas 14 anos. Meu pai, Sebastião, era um homem simples, honesto e trabalhador. Ele foi contratado como caseiro na Fazenda Santa Clara, uma propriedade grande localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade. O proprietário, Coronel Januário, era um homem rico e respeitado na região. Embora nossa vida fosse difícil, conseguíamos nos virar. Morávamos em uma casa simples e naquela época não havia televisão. O rádio só funcionava à noite e mesmo assim raramente. Eu adorava fazer doces e aprendi com minha avó como preparar doce de leite, goiabada e marmelada, que vendia na porta da igreja aos domingos. Meu pai cuidava da manutenção da fazenda, consertava cercas, tratava do jardim e fazia pequenos reparos. O Coronel Januário gostava muito dele e o considerava um homem de confiança. Na fazenda, além do meu pai, havia cerca de 15 peões que cuidavam do gado, da plantação de milho e da horta que abastecia a sede. A vida na fazenda seguia seu ritmo normal até que, no início de abril de 1974, as coisas começaram a mudar. Primeiro, os cães latiam a noite toda, inquietos. Depois, algumas galinhas apareceram mortas no galinheiro, com o pescoço quebrado. O coronel achou que era obra de alguma raposa ou gambá e mandou os peões ficarem de olho. No entanto, a situação piorou quando uma novilha foi encontrada no pasto mais afastado da sede, toda rasgada, como se um grande animal tivesse atacado. O curioso é que nenhuma parte estava comida. Ela estava apenas aberta, com as tripas à amostra. Nunca tinha visto meu pai tão assustado. Nessa época, o Coronel Januário decidiu reunir todos os funcionários e proibiu que saíssem de suas casas. Foi então que as pessoas começaram a ouvir uivos estranhos durante a noite. Não eram os uivos de um animal típico da região, mas algo diferente, que parecia uma mistura de uivo com grito humano. Eu mesma ouvi uma vez e me arrepiou a espinha. Um dia, seu André, que supervisionava a ordenha, chegou todo aflito à sede e contou que tinha visto uma coisa grande e peluda andando pelo curral durante a madrugada. Ele pensou que fosse um bicho, mas ao tentar se aproximar, a criatura correu para o meio do mato em duas patas. As histórias sobre a tal criatura se espalharam não apenas pela fazenda, mas pela cidade inteira. Cada um tinha sua teoria. Alguns diziam que era um lobisomem, outros que era uma mula sem cabeça, ou até mesmo o demônio que havia vindo buscar almas. Mamãe, que era muito religiosa, começou a rezar ainda mais. Ela fazia novenas, acendia velas e pedia proteção. Nessa época, o filho do seu Juvelino, dono do mercadinho da cidade, desapareceu. Ele era um rapaz de cerca de 20 anos, que trabalhava com o pai e era conhecido por ser um pouco encrenqueiro. Todos achavam que algo tinha acontecido porque ele havia arrumado confusão com garimpeiros que estavam por ali. As pessoas acreditavam que ele havia fugido ou que tinha sido morto e jogado no rio. Na terceira semana após o desaparecimento do Juvenal, o coronel perdeu a paciência, pois já haviam matado mais 3 animais e o bicho continuava atacando. Na noite combinada, 5 homens saíram armados com espingardas. O coronel, meu pai, o Camarão, que tinha esse apelido por ser vermelho, o Marconi, que era bom de laço, e o Durval, capataz da fazenda. Eles levaram também 2 cães de caça e se esconderam atrás de moitas, em um local perto, onde uma das vacas havia sido atacada. A noite estava clara, com lua cheia, e era possível enxergar bem o campo. Os cachorros de repente ficaram quietos, como se tivessem medo. Por volta da meia-noite ouviram o tal uivo. Mamãe, que estava em casa, escutou e começou a rezar. O uivo se aproximava. Os cachorros começaram a grunhir, com os rabos entre as pernas. Então, viram uma criatura grande, do tamanho de um homem, mas andando de 4 patas. Tinha pelos por todo o corpo e movia-se rapidamente entre as sombras. Os homens ficaram paralisados. Quando a criatura atacou uma vaca que pastava sozinha, foi tudo muito rápido. O bicho pulou sobre a vaca que caiu no chão, mugindo de dor. Foi nesse momento que o coronel deu o sinal e todos atiraram. O estrondo das espingardas quebrou o silêncio da noite e a criatura caiu. Os homens se aproximaram devagar, armas apontadas. O bicho ainda se mexia. Quando se aproximaram,
perceberam que não era exatamente um animal, mas algo entre homem e bicho. Com um corpo humano coberto de pelos, garras afiadas e um rosto assustador. O Marconi foi quem reconheceu primeiro. Meu Deus do céu, é o Juvenal. E era mesmo. Mesmo com o rosto deformado e dentes expostos, dava para reconhecer o filho do seu Juvelino. O rapaz desaparecido há quase um mês. O Juvenal ainda estava vivo. Ele olhou para os homens com pura raiva e, tentando se levantar, caiu de novo. Sangrava muito pelos buracos de bala. Nesse momento, falou com uma voz rouca, quase um rosnado. A culpa é dele. E apontou para o coronel Januário. O coronel ficou branco como papel. Deu 2 passos para trás, enquanto o Juvenal tentava avançar. Mas meu pai e o Durval o seguraram. Então, o coronel sacou um revólver que carregava na cintura e deu mais um tiro na cabeça do bicho. O corpo caiu. No dia seguinte, a história correu por toda a região. Seu Juvelino fechou o mercado e não saiu de casa por semanas. O corpo do Juvenal foi enterrado como cristão. Após um ritual de exorcismo realizado pelo padre, muitas pessoas compareceram ao enterro, mas mais por curiosidade do que por respeito. Mas a história não acabou ali. Na semana seguinte, o coronel Januário começou a ficar cada vez mais estranho. Ele bebia muito, praticamente não saía de casa, e os peões comentavam que ele passava as noites em claro, andando pela varanda da sede. Foi meu pai quem descobriu a verdade. Uma noite, o coronel o chamou para conversar na sede, já tarde. Estava bêbado, com uma garrafa de cachaça pela metade na mão, e contou que se envolvera com uma mulher de uma fazenda vizinha, que dizia ser feiticeira. Quando quis terminar o relacionamento, ela ameaçou amaldiçoá-lo e afirmou que a maldição recairia sobre quem ele mais amasse. O problema era que o coronel não amava ninguém, era viúvo e não tinha filhos. A única pessoa de quem realmente se importava era seu afilhado Juvenal, a quem sempre tratou como filho. 2 semanas depois de contar essa história a meu pai, o coronel Januário foi encontrado morto na varanda da sede. Dizem que ele se suicidou com o mesmo revólver que usou para tirar a vida do Juvenal. Algumas pessoas ainda comentam que, até hoje, ele tinha marcas de garras no pescoço. Meu pai continuou trabalhando na fazenda por alguns anos, até que ela foi vendida para um homem da capital. Mudamos-nos para a cidade, onde meu pai arrumou um emprego em uma carpintaria e eu consegui realizar meu sonho de abrir uma pequena doceria que existe até hoje, administrada pela minha filha mais velha. Boa noite.